Por favor, abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João. O Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 25. Nestas quintas-feiras que temos meditado sobre o segredo das palavras de Jesus, hoje nós falamos sobre o poder da palavra de vitória de Jesus. João 16, a partir do verso de número 25. A Bíblia diz: estas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo isso que pedireis ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e que não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e ela já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que nós já experimentamos aqui esta noite. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo tão especial de festa, de júbilo. Obrigado porque o Senhor já tem falado neste lugar, mas agora nossa mente, nosso coração se voltam para a sua palavra. E é dela que nós queremos extrair direção, norte, e dar direção e norte para a nossa vida. Fala-nos, ó Deus, através da sua palavra que é viva e eficaz. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente vive num mundo cheio de aflições. Nós sofremos com isso, porque nós sofremos dois tipos de pressões hoje. Hoje nós temos uma pressão externa, das pessoas que cercam, do trabalho, do emprego, do nosso chefe, mas a gente também nós temos também pressões internas, pressões que vêm de nós mesmos, gente que se cobra demais, gente que quer sempre algo perfeito demais. Então nós estamos cercados por esses dois tipos de pressão, pressões que vêm de fora e pressões que vêm de dentro. São lutas familiares, são crises emocionais, são angústias, são doenças, enfim. Mas no meio destas dificuldades, no meio dessas pressões, no meio dessas tempestades, nós podemos ouvir uma voz diferente. Uma voz que não pode ser comparada com qualquer outra voz que nós já ouvimos. Uma voz que não apenas nos consola, mas uma voz que nos posiciona com autoridade e com esperança. E esta voz não é outra senão a voz de Jesus Cristo. Ele diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E a declaração que Jesus faz não é um simples encorajamento motivacional. O que Jesus está colocando diante de nós não é simplesmente um apelo ao ego. O que Jesus está fazendo é a proclamação da vitória absoluta sobre tudo aquilo que pode nos oprimir. Jesus está
está colocando debaixo dos pés dele. Jesus está, como fez com a serpente, esmagando a cabeça da serpente, pisando nela e dizendo: vocês podem sofrer pressões, as tempestades podem vir com ímpeto contra a sua vida, mas creiam, assim como eu venci o mundo, eu também dou autoridade para que vocês vençam em meu nome. E nós falamos isso semana passada. Jesus vai dizer isso logo no verso de número 24. Jesus vai nos alertar e dizendo: olha só, tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Por isso, quinta-feira passada, nós trabalhamos arduamente sobre esse ponto aqui. Jesus dá continuidade. Jesus aqui nesse texto, ele está dando continuidade para a verdade que ele aplicou, para algo que ele mesmo disse. Portanto, as palavras de Jesus não são simplesmente palavras motivacionais, palavras jogadas ao vento, mas são verdade de Deus para a nossa vida. Você crê nisso? Amém, meu irmão? Ao dizer venci o mundo, Jesus está nos mostrando que suas palavras não são teóricas, mas são práticas, são testadas, são comprovadas, são carregadas de glória, são carregadas de autoridade. Porque vem de alguém que venceu a morte, vem de alguém que venceu o pecado, o inferno e todo o sistema corrompido deste século. Portanto, você pode experimentar uma paz que transcende a toda e qualquer tempestade. Você pode viver uma realidade superlativa, altaneira, elevada. Você pode experimentar, mesmo diante das piores catástrofes da sua vida, uma paz. Se esta paz vem de Jesus Cristo, você pode provar. Porque quando Jesus está nos dando esta condição, Ele não está dizendo para nós que uma condição para termos esta paz é sermos isentos das dificuldades, sermos isentos dos vendavais e dos temporais da vida. Paz não é isso. Paz em Cristo é, mesmo sofrendo pressões, é mesmo sofrendo embates e dificuldades, provar de uma paz que ninguém entende. Essa é a beleza do Evangelho, não é, gente? São as pessoas olharem para nós e falar: mas que motivo aquele indivíduo tem para sorrir? Qual é a razão que aquele indivíduo tem para poder levantar numa noite fria, chuvosa como essa, para se reunir em um lugar, para ouvir uma palavra? Qual é a motivação disso? Perdeu o emprego, a doença bate na porta, a dificuldade está aí, os vendavais da vida, as pressões internas, externas. Mas nós não estamos aqui porque está tudo bem para nós. Nós estamos aqui porque nós temos um Deus que nos faz andar sobre toda esta tempestade. E Jesus está dizendo: olha, vocês podem provar, porque eu provei. Eu já venci o mundo antes de vocês. Jesus fala como alguém que já tem o controle, a coroa e a chave da história. Ele não promete ausência de lutas, entenda bem. Jesus aqui não está nos prometendo ausência de lutas. O que Ele está nos prometendo é vitória em meio às lutas. Ele não nos remove do mundo, entenda isso. Mas Ele nos dá paz para viver no mundo como vencedores em Cristo. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Diga isso para quem está ao seu lado: meu irmão, minha irmã, você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Mas você está falando com autoridade? Você está falando crendo no que você está falando? Diga para ela com convicção: você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. E o que é ser mais do que vencedor, gente? Ser mais do que vencedor é comer a comida e não pagar por ela. Fala, Deus. Sabe? Ser mais do que vencedor é provar das benesses
dos despojos de guerra sem ter ido lá. Ser mais do que vencedor é provar, usufruto daquilo que você ganha sem ter que levantar e trabalhar. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, a Bíblia está dizendo para mim e para você o seguinte: não fomos nós que fomos à cruz, não fomos nós que recebemos cusparadas na cara, não fomos nós que vertemos o nosso sangue, mas aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário está à sua disposição e à minha disposição essa noite. Portanto, nós somos mais do que vencedores. Permanecer na palavra de Jesus é permanecer na segurança de um Deus que venceu tudo o que um dia nos poderia vencer. Tudo aquilo que poderia vencer você, Jesus já venceu por você. Eu fui ao cardiologista esses dias e é um senhorzinho muito simpático. Priscila e eu, a gente sempre consulta com ele, e ele gosta de puxar papo. E a gente estava ali conversando, ele fazendo os exames, tá? Ele falou: olha, só tem 3 coisas que não tem jeito na vida. Eu falei: 3? Eu lembro só da última, que foi a palavra que eu dei para ele. As 2 primeiras ele falou alguma coisa lá, e a última ele falou: é a morte. Eu disse para ele: doutor, um senhor de 80 anos, 81 se não me engano, doutor Geraldo tem. Eu falei: não, doutor, o senhor está equivocado. E ele olhou bem para mim assim. Eu disse: como assim estou equivocado? A morte não tem jeito para ela, não é um problema que não tem jeito. Eu falei: tem sim. Tem ou não tem, PA? Ainda que esteja morto, viverá. Foi essa a palavra de Jesus. Ou seja, Jesus na cruz do Calvário derrotou a nossa pior morte, que foi o nosso pior problema, que foi a morte. Na cruz do Calvário, Ele nos garantiu vida e vida em abundância. Ele é o primogênito dentre os mortos. Portanto, nesse tempo que nós temos, eu quero partilhar com vocês, Pastor Lucas, fiz aqui uma introdução toda especial que eu vi em gente que está acostumada a te ouvir todo domingo. Eu falei: hoje eu tenho que preparar um sermão mais consistente, né? Mas eu vou ter que pular aqui boa parte do que eu coloquei. Mas eu quero, em título de introdução ainda, destacar algumas verdades importantes que Jesus destacou nesse texto. Você deixou sua Bíblia aberta? Claro que sim, né? Jesus em João, a partir de João capítulo 16, a partir do verso número 1, Jesus começa a falar sobre a obra do Espírito Santo. E não há outra obra mais necessária, mais urgente do que essa. O Espírito Santo desempenha um papel importantíssimo no Evangelho de João. Entenda isso. O Espírito Santo é o que veio sobre Jesus em seu batismo. É o Espírito Santo quem aplica a obra redentora de Cristo dentro do nosso coração. Jesus vai dizer para nós, lá no capítulo 7, que aquele que nele crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Portanto, agora, os seus discípulos reunidos no cenáculo, Jesus lhes apresentou o Espírito, mas o Espírito de uma maneira diferente. Ele chama o Paráclito, o Consolador. Portanto, Jesus disse o seguinte: olha, vem comigo aqui, capítulo de número 14, verso 16. Jesus disse: olha, é necessário que eu vá para que ele venha. Entenda isso. É necessário que Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. E de forma alguma, eu estou dizendo que eram deuses diferentes. Não, um único Deus. Todavia, o Espírito viria para aplicar aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É agora o Espírito quem passa a habitar. Agora é Ele que veio, é Ele que desceu sobre nós. Lembra Atos capítulo de número 2? É Ele que veio, Ele que desceu sobre a nossa vida. O Consolador que o Pai enviaria em seu nome, iria agora ensinar os seus discípulos a fazerem a vontade de Deus. Portanto, Jesus precisava ir
para que o Espírito pudesse descer. Jesus já havia ensinado, capítulo de número 16, a partir do verso de número 4, Jesus vai falar essa importante realidade. Então Jesus está ensinando os seus discípulos acerca de algo muito importante. Lá no capítulo 14, eles estavam reunidos no cenáculo e Jesus começa a os ensinar sobre um assunto que a gente tem falado o ano todo aqui. Jesus começa a falar sobre oração. Agora, Jesus ensina que a oração, ela é a fonte de bênçãos. A oração, ela é a fonte da alegria, é a fonte da compreensão espiritual. O homem cresce em Deus de duas formas: lendo a Bíblia e orando. Porque quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E quando você ora, você fala com Deus. Portanto, Jesus está dizendo que a sua partida para o Pai iria acontecer, mas eles não ficariam órfãos. Eles não ficariam vagando de um lado para o outro. Muito pelo contrário, eles seriam não pessoas pobres de espírito, mas ricos. Ele iria para o Pai, mas ele enviaria sobre eles o Espírito Santo. E Jesus diz a eles que o Pai os ouviria, que em nome de Jesus o Pai iria intervir diante da sua causa e diante das suas necessidades. E Jesus vai mostrar a partir do verso de número 23, que oração não é outra coisa, senão a nossa maior fonte de bênção. Jesus não está ensinando que oração é um cheque em branco, que podemos apresentar para Deus no nome de Jesus. Não é isso. A oração, ela tem princípios, e eles precisam ser observados, precisa ser remetida pelo Pai, em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Deus. Todavia, é a oração que Deus usou para atrair as bênçãos do próprio Deus sobre a nossa vida. A oração, ela não é só fonte de bênção, mas também fonte de alegria. A oração é uma fonte de discernimento espiritual. Eu não sei com quem eu conversei esta semana, eu dizia isso a essa pessoa: a maior e mais urgente necessidade da igreja nos nossos dias não é outra, senão a nossa urgente necessidade de discernir as coisas de forma espiritual. Os crentes estão muito carnais, meus irmãos. Essa que é a realidade. A gente não consegue discernir coisas espirituais. Por quê? Porque coisa espiritual só se discerne de maneira espiritual. Gente na carne não consegue viver no espírito. Não consegue. Mas bem, o assunto não é esse. Portanto, Jesus começa a caminhar, falando sobre o enchimento do Espírito, falando sobre oração, até que ele chega aqui. Propriamente dito, no verso de número 33, dizendo-nos que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisaríamos ter bom ânimo. Então, a palavra de vitória que Jesus dá aqui, é que, em primeiro lugar, Jesus nos mostra uma confissão confiante. Vem comigo para o verso de número 29 e o verso de número 30. Então seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente, não emprega figura nenhuma. Jesus estava acostumado a pregar por parábolas, por figuras. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Olha que declaração, a declaração dos discípulos, embora confiante, foi um tanto quanto presunçosa. Eles não abandonariam Jesus eles mesmos que disseram assim: olha, agora a gente crê que o Senhor de fato, agora o Senhor me deu prova, agora está claro para mim. Mas é interessante que logo depois, todos eles voltariam atrás nas suas palavras. Porque quando eles veem Jesus crucificado, a história muda. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você. A nossa confissão não é assim, a nossa profissão de fé não é simplesmente aquilo que sai dos nossos lábios, mas aquilo que a gente põe em prática na nossa vida. Porque às vezes
há um problema, há um abismo muito grande entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós vivemos. E as duas coisas não podem andar exclusivas, ou excluídas uma da outra, elas precisam andar juntas. Aquilo que eu professo crer é aquilo que de fato eu preciso colocar na minha vida. Os discípulos disseram, agora sim, agora nós cremos que é o Senhor, mas logo depois, a atitude deles foi totalmente contrária àquilo que eles professaram com a sua boca. Portanto, o que Jesus nos mostra é que nós precisamos professar confiadamente a nossa fé nele. E o que eu acho lindo no Evangelho, gente, vem comigo aqui, PA, que eu acho lindo na palavra de Deus, no Evangelho, é que nós não somos guiados pela cabeça de um homem. Nós não somos guiados pela direção de um homem. Nós somos guiados pela palavra de Deus, aleluia. Portanto, pouco importa o que você acha ou o que você não acha, o que você pensa ou o que você não pensa, pouco importa, porque o que vale para nós são as Escrituras. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam ao meu respeito. Mesmo depois da ressurreição de Cristo, os discípulos ainda não demonstraram clara compreensão da natureza do reino de Deus. Eles estavam todos escondidos. Os mesmos discípulos que disseram, nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus. Nós cremos naquilo que o Senhor está falando, porque Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Não, nós cremos. São os discípulos que depois que viram, depois que foram confrontados com uma realidade exterior, depois que foram pressionados de maneira externa, permitiu que a pressão interna também prevalecesse sobre eles. E eu sei que não é fácil, meu irmão. Eu sei disso. Eu sei que a dificuldade que nós temos é confiar nas promessas de Deus quando está tudo dando errado. Porque confiar quando está tudo dando certo é uma coisa. Confiar quando está tudo dando errado é outra coisa totalmente diferente. Portanto, Jesus pregando com autoridade, Jesus sentado com eles, num particular, no cenáculo, gente, olha, deixa eu falar, vai vir o Espírito Santo, e eu vou fazer isso, eu vou para o Pai, mas fica tranquilo, as coisas vão acontecer, isso é fácil. Estavam todos sentados de maneira confortável, como nós estamos aqui, como vocês estão aqui essa noite. Mas quando Jesus os desafia a uma realidade, quando Jesus os desafia, coloca em prática aquilo que eles ouviram, a coisa muda totalmente de figura. Aí onde estão os discípulos? Não, nós continuamos crendo. Aí os discípulos pegam e começam a desistir da caminhada com Deus, porque tem dois, Cleopas e o seu amigo, que estão caminhando para Emaús, voltando para casa. Jesus tem que ir lá, tomar café com eles, partir o pão para que eles possam voltar. Jesus, quando ele aparece, fala aos discípulos e a Pedro, porque Pedro já não fazia mais parte do grupo de discípulos. Pedro, numa visão bem comum para nós, Pedro já tinha desviado, já tinha voltado de ser pescador. Os discípulos que outrora disseram, olha, nós cremos sim, nós cremos que agora é o Senhor, nós cremos que o Senhor veio de Deus, são os mesmos discípulos que estão afugentados, que estão como ratinhos em tocas, com medo dos levantes das dificuldades. Me permite, IPA, me voltar para IPA Conservatório agora? Deus está levantando vocês. E os embates, as dificuldades estão aí e vão acontecer. E muitas vezes nesta caminhada, vocês vão olhar para um lado e falar, cadê o Deus que nos tirou de onde nós estávamos? Cadê o Deus que firmou palavras conosco? Cadê o Deus? É porque Deus muitas vezes vai levar vocês, vai tirar vocês da teoria e vai conduzir vocês para a prática. Vocês não podem desistir. Vocês não podem recuar. Porque nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?
Portanto, meu irmão, você, mesmo quando você recebe uma palavra de Deus, uma direção de Deus, e crê que Deus de fato está naquele negócio, mas às vezes, luta vem de um lado, pressão vem de outro, dificuldade do outro, você tende a recuar. Lembre-se do que no dia que você professou a sua fé. Lembre-se, eu não vou arredar o meu pé. Eu vou conquistar, eu vou avançar, porque eu faço parte de um povo que é imparável. Portanto, Jesus traz uma palavra de vitória aos seus discípulos. A palavra não é outra, dizendo que a eles que a confissão que vocês fizeram, vocês precisam confiar nela. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir até o dia final. Amém, meus irmãos? O poder da palavra de vitória de Jesus vem ainda em segundo lugar, nos mostrando não só um incentivo, mas também uma advertência. Jesus, no verso de número 31 e 32, quando ele disser, agora nós sabemos que tu és o Filho. Agora a gente sabe que o Senhor veio da parte de Deus. Jesus responde, mas vocês só creem só agora? Tem coisa na nossa vida que é assim, né, irmão? Você está ali explicando, você está ali gastando tempo, você está ali... agora eu entendi. Poxa, mas agora? Só agora que você entendeu esse negócio? Vem comigo para o texto. Vocês creem agora? E o Jesus continua, eis que vem a hora, e ela já chegou, em que vocês serão dispersos. Que as pressões vão vir, e vocês vão ficar batendo cabeça. Vai de um lado para o outro. Cada um vai para a sua casa. E vocês me deixarão sozinhos. Vai chegar uma hora que vocês vão me abandonar. Mas eu posso ser abandonado por vocês. Mas eu nunca serei abandonado por Deus. Me parece, e a gente fez uma cantata brilhante de Natal, de Páscoa aqui esse ano, que trouxe-nos exatamente essa mensagem. Paulo morrendo, segunda carta a Timóteo, capítulo número 4, Paulo morrendo e diz, ninguém veio à minha defesa, ninguém está comigo, até que Paulo olha e fala, eu fui abandonado por vocês, mas eu não fui abandonado por Deus. Os homens podem virar as costas para você, os homens podem se dispersar para suas casas, os homens podem virar as costas, mas Deus não te abandona. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que uma mãe pode se esquecer de um filho que a amamentou, mas Deus, o nosso Deus, nunca se esquece de nós. Nunca se esquece de você. Jesus aqui está questionando a fé dos seus discípulos. E está advertindo que eles o abandonariam e seriam dispersos. Mas o mesmo Jesus garante-lhes que não ficará só, pois Deus, o Pai, estava com ele. Meus amados e queridos irmãos, Deus nos tem na palma da sua mão. A Bíblia diz que nós somos as meninas dos olhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu amado querido irmão, Deus, Ele dá uma nação por você. Todos podem se esquecer de você, todos podem te abandonar, mas Deus te pega no colo e te carrega e te faz andar altaneiramente, mesmo diante das tempestades mais atrozes que possam vir sobre a sua vida. Lembre do grande poema Pegadas na Areia. O indivíduo estava ali conversando com Cristo e no momento de oração ele olhava para trás na praia e ele via 4 pegadas, 2 dele e 2 de Jesus. Até que um dia um grande vendaval, uma grande dificuldade aconteceu na sua vida. Ele foi para a praia para ter esse momento com Deus. E quando ele começa a falar com Deus, ele olha para trás, ele só vê 2 pegadas. 2 pés. Ele fala, Senhor, agora no momento de maior dificuldade, no meu momento de maior tempestade da minha vida, o Senhor me abandona? E aí Deus brada no coração dele, ei, olhe para trás de novo e perceba direitinho,
As pegadas que você está vendo não são suas, são minhas. Eu estou te carregando no colo. Terceiro e último lugar. A terceira palavra de vitória de Jesus é que Jesus nos mostra uma promessa. E essa promessa é uma promessa consoladora ao nosso coração. Verso de número 33. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passarão por aflições. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus não adverte os seus discípulos para deixá-los abatidos, mas para buscarem paz nele. Jesus está alertando de que o futuro não seria marcado por amenidades, por dificuldades. Jesus não está dizendo, creia em mim, você terá um futuro livre de problemas. Creia em mim, as coisas darão certo sempre para a sua vida. Não é isso que Jesus está dizendo. Muito pelo contrário, Jesus está alertando os seus discípulos, no mundo vocês terão aflições. Portanto, não obstante a esta aflição, os discípulos deveriam ficar firmes e ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então vem comigo aqui, Pia, com essa palavra eu encerro. Jesus está dizendo o seguinte, no mundo vocês terão aflições. Jesus nos prepara para a batalha. Isso é muito bom. Sabia? Isso é muito bom. Porque dá tempo de você se preparar. Quando Jesus fala, olha, vocês terão aflições, vocês passarão por dificuldades, isso é bom. Porque Jesus está nos alertando. Pior seria se Jesus não falasse nada, se Jesus se omitisse, e você chegasse lá e encontraria guerra. Aí que era o problema, mas ele fala, você está indo para uma guerra, então põe a armadura. Ele até lista isso. Portanto, Jesus está falando, olha, no mundo vocês terão aflições, dificuldades. Então Jesus nos dá um alerta. Agora, Jesus não só diz isso, Jesus ele também, além de nos alertar sobre a dificuldade que viria sobre o mundo, ele nos dá uma condição. Vocês precisam ter bom ânimo. Vem comigo para o texto. Quem que deveria ter bom ânimo aqui, irmãos? Vocês fecharam a Bíblia? Não é possível? A gente tem visita hoje, pessoal. Como é que vocês fazem um negócio desse? Quem deveria ter bom ânimo? Nós, os discípulos. Sabe por quê? Porque ter bom ânimo, encarar as dificuldades da vida, não vem com um anjo vindo do céu e trazendo isso para você. Disposição. Deus não manda do céu e implanta isso dentro de você. Deus não põe um chip dentro de você e fala, esse chip aqui vai me ajudar a ter bom ânimo. Deus não coloca uma pílula na sua boca para que você tenha mais disposição, bom ânimo. Bom ânimo é uma atitude que nós precisamos cultivar na nossa vida. Todo mundo comigo aqui, amém? Amém. Jesus está dizendo, vocês têm dificuldades para enfrentar. A coisa não vai ficar muito boa para vocês ali na frente não. Mas tem de bom ânimo. Ou seja, crie dentro de vocês. E aí não é o Espírito que cria. Aí não é Deus que manda anjo do céu com pílula mágica para colocar na sua bolsa. Aí não é injeção que Deus coloca no seu braço. Aí é você que, consciente da dificuldade, fala o seguinte, eu posso passar por essa dificuldade reclamando e fazendo com que a minha vida seja um inferno insuportável para quem está do meu lado, ou eu posso passar por essa dificuldade dando glória a Deus e acreditando que ali na frente vai ser melhor. O que que você escolhe? O que que é melhor para a nossa vida? Enfrentar as dificuldades da nossa vida crendo que Deus tem algo melhor ali na frente? E confiar, e orar mais, e buscar a Deus, e vencer os nossos próprios obstáculos? Ou jogar a toalhinha na cabeça, ficar sentado num canto, gritando igual galinha da Angola, tô fraco, tô fraco.
Como você quer passar pelas dificuldades da sua vida? Como um coitadinho ou como Davi? Quem você quer ser, Saul ou Davi? Saul que se esconde com medo de Golias? Ou Davi que fala, Deus está comigo, esse gigante vai cair? Quem você quer ser nessa história? Jesus, quando traz isso e fala, olha, vocês vão ter dificuldade, mas tem de bom ânimo. Jesus está falando, vocês precisam se vencer. Vocês precisam criar dentro de você uma fortaleza. E aonde que está pautado essa fortaleza? Final do verso número 33. Tenham coragem. Por quê? Eu venci. Jesus está dizendo, eu venci, vocês também podem vencer. Às vezes a gente lê uma palavra dessa como Jesus e parece estar algo tão distante, né, gente? Ah, mas Jesus era Deus, pastor. Ah, mas Jesus sabia o que fazia. Jesus era Jesus. Jesus se apresenta plenamente homem. E, portanto, Ele está dizendo para mim e para você, assim como eu, sendo plenamente homem, consegui vencer, vocês que são plenamente homens, também conseguem vencer. Eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, fica tranquilo, porque eu passei pela mesma dificuldade. Eu passei pelo mesmo vendaval. Eu passei pelo mesmo problema, mas eu venci o mundo. Pastor, tá, o senhor falou isso tudo, então dá o segredo. Te dou, está aí na sua Bíblia. Sabe por que Jesus venceu o mundo? Porque o Pai estava nele. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso que ele venceu. O nosso problema é que a gente quer vencer gigante no braço, no nosso próprio braço, na nossa própria força. A gente quer fazer igreja segundo a nossa própria capacidade, segundo o nosso próprio intelecto, segundo a nossa própria experiência. A gente quer vencer o mundo e as dificuldades que são apresentadas para nós com a força do nosso braço. Enquanto Deus fala assim, esquece isso tudo, esteja totalmente em mim. Se entregue totalmente a mim. Eis o segredo para vencer o mundo. Palavra de vitória não são palavras mágicas que vão desatar coisas na sua vida. Palavra de vitória é confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Que a palavra dele já está nos seus lábios, e se a palavra dele estiver nos seus lábios, mesmo que o diabo se apresente diante de você, você vencerá na força do Espírito Santo. Palavra de vitória não são palavras ao léu, ao vento. São palavras que estão em plena harmonia com a vontade de Deus. Entendeu porque profissão e ação precisam andar juntos? Porque tem muita gente que tem profissão, mas não tem ação. Entendeu? Eu professo com a minha boca, mas eu também creio com o meu coração. Eu sei que o Deus que eu professei, Ele é fiel. E eu não vou arredar o pé dele. Eu não vou fazer como os discípulos. Eu vou continuar, porque esse negócio é comigo. Ah, mas tem dia que eu estou tão desanimado. Tem dia que eu estou desanimado mesmo, mas eu vou orar mesmo desanimado. Eu vou buscar a Deus mesmo desanimado. Eu vou ler a Bíblia mesmo desanimado. Eu vou à igreja mesmo desanimado. Eu vou à escola dominical mesmo desanimado. Eu vou ao GDA mesmo desanimado. Eu vou participar mesmo desanimado. Porque é ali que Deus renova a minha vida, que Deus sopra o Espírito dele sobre nós. Esta mesma vitória está ao alcance de todos. O próprio João vai declarar, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus?